Sobre a dúvida em torno das medidas cautelares contra Jair Bolsonaro, a gente conversa agora com o coordenador do curso de Direito da ISPM, Marcelo Crespo, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço o convite e fico aqui à disposição. Professor, a determinação do ministro Alexandre de Moraes deixou espaço para a dúvida? Olha, eu acredito que sim, porque eu posso afirmar por mim mesmo. Eu mesmo tive dificuldade de entender inicialmente qual era o limite imposto pelo ministro Alexandre de Moraes. E além de vocês, eu conversei com outros órgãos aqui da imprensa e todo mundo com essa dúvida. Então, eu acho que os fatos estão postos. Se todo mundo teve tanta dúvida para interpretar, me parece que a decisão ela poderia ter sido redigida de forma mais detalhada, de forma a que todo mundo tivesse uma melhor compreensão. Afinal de contas, uma decisão judicial, ela é sempre endereçada às partes do processo, mas ela também tem uma função de comunicação para compreensão daquilo que está acontecendo. Então, vamos dizer assim, talvez tenha faltado ao ministro Alexandre de Moraes, no primeiro momento, ter sido mais detalhado, mais específico sobre os limites da sua própria decisão. Professor, vou chamar a nossa analista, a Juliana Lopes, que já está na tela aqui para participar. Juliana? Professor, obrigada pela participação. Há uma dúvida nesse momento sobre estender a restrição a terceiros, né, no que diz respeito, inclusive, a redes sociais. Imagino que seja uma questão até da atualidade. Isso pode ser considerado um exagero? Como é que esse controle pode ser feito do que as pessoas postam? Esse controle é impossível, de forma que eu entendo que é uma decisão exagerada, especialmente nesse ponto, porque não há como qualquer órgão judiciário, qualquer juiz, ministro que seja, acompanhar as manifestações. E da mesma forma, é impossível que o réu, que o acusado, consiga controlar comportamentos de terceiros. A gente sabe que está se tratando aqui de um processo criminal com referência a um ex-presidente do país, uma figura política relevante e importante, com destaque nacional e agora também internacional, em razão dos últimos fatos. Então, é natural que não só a imprensa, como curiosos, queiram noticiar o presidente Bolsonaro e todo esse imbróglio que nós temos visto. Proibir que ele dê ativamente entrevistas é algo que é mais controlável, é mais fácil da gente conseguir dizer objetivamente se ele fez ou não fez. Agora, de uma outra forma, impedir e envolver terceiros me parece que entra naquele rol de decisões que ficam difíceis de você, de fato, exigir o cumprimento. E sob pena, então, de até se perder uma credibilidade desse tipo de decisão. Ora, professor, a cena do ex-presidente Jair Bolsonaro mostrando a tornozeleira à imprensa ontem, lá na Câmara dos Deputados, viola as medidas cautelares, professor? Excelente pergunta, e eu mesmo fiquei com essa dúvida, porque quando se fala em usar as redes sociais ou por meio de terceiros, é, ali, se você considerar que quem estava fotografando eventualmente era a imprensa, então será que a imprensa está proibida de fotografar o Bolsonaro? Porque o grande ponto é o seguinte: se ele não pode, de forma alguma, ser noticiado por qualquer órgão da imprensa, a imprensa mais tradicional, as mídias tradicionais, a TV, o rádio, a imprensa, enfim, impressa, é, fica difícil a gente então entender o que ele pode fazer. Talvez fosse então uma questão realmente de semântica na redação do ministro Alexandre de Moraes, querendo dizer, olha, ele está praticamente proibido de se comunicar com toda e qualquer pessoa, ele não pode sair noticiado em qualquer lugar. Mas se isso é a decisão de fato, isso beira uma proibição de você sair de casa, né? Considerando a figura pública que é o ex-presidente Bolsonaro. Então, na minha interpretação, é um exagero, é difícil de fazer essa avaliação, que é justamente a dúvida que vocês estão tendo. Se a medida fosse dirigida a mim, eu, advogado, especialista em direito penal, eu teria dificuldade inicialmente de dizer esse limite. Imagina então
uma pessoa que não tem a formação jurídica, embora esteja assessorado com uma defesa técnica, mas ele não tem ali um advogado a tiracolo dentro do bolso para ele tirar e consultar a cada movimento, e nem é razoável que ele faça isso. Ju? Professor, agora a dúvida que fica é sobre, obviamente, o que vai acontecer, né? As pessoas todas se perguntando, a partir dessa manifestação da defesa, o que a gente pode prever que vai acontecer? Uma explicação mais detalhada do ministro Alexandre de Moraes sobre a decisão ou, eventualmente, a prisão preventiva do ex-presidente? Professor, deixe-me acrescentar a pergunta da Ju, uma outra dúvida. Quando no caso, o ex-presidente, né? Se ele não respeitou, vamos colocar uma outra pessoa. Se a pessoa que está sendo investigada ali não respeitou uma medida cautelar, de imediato o juiz pode já aplicar nesse caso agora, uma prisão preventiva, ou depende muito do juiz? Isso pode ser mandar uma observação para não fazer mais isso, explicar, e na próxima pode acontecer? Olha, rigorosamente falando, o tecnicamente correto seria apurado o fato, digamos assim, olha, apurou, tem aqui uma foto dele dando entrevista ou mostrando a tornozeleira, isso deveria ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República para exarar o seu parecer a respeito desse fato, se mantém a medida cautelar ou se entende pela revogação, e depois uma decisão do judiciário. Essa digamos assim, a ordem natural das coisas acontecidas ali. Eventualmente, a gente já está vivendo coisas aqui que são muito sui generis, são muito peculiares nesse processo. Eventualmente, o juiz pode até chamar o réu e falar: olha, esse comportamento aqui foi inadequado, estou entendendo que você não quis violar a lei, mas estou te advertindo para não fazer isso de novo. Poderia acontecer? Poderia. Vai depender do comportamento do ministro Alexandre de Moraes, a saber. Agora, voltando à primeira pergunta, não me parece, neste momento, que o mais adequado fosse o decreto da prisão do Bolsonaro. Por que isso? Como a decisão do ministro Alexandre é uma decisão que ela deixou em aberto uma série de pontas, né? Deixou muitas pontas soltas para a gente interpretar o que era possível ou não possível. Um decreto de prisão vindo num descumprimento de algo que era difícil de compreender, além de ser muito polêmico, descredibiliza a própria decisão do ministro Alexandre. Motivo pelo qual eu acredito que a defesa está buscando esses esclarecimentos junto ao ministro, para que, de alguma forma, fique registrado por escrito exatamente aquilo que ele não deve fazer, de forma que ele possa organizar a sua vida civil, no que resta dela, durante esse processo, com essas limitações, para organizar aquilo que ele pode ou não fazer nos seus deslocamentos.